de integração de uma SIM, mídias offline. Olá, seja bem-vindo! Nessa aula vamos explorar alguns conceitos que envolvem os meios de integração de uma comunicação integrada de marketing. E a realidade é que isso significa que temos um universo bastante amplo para explorarmos aqui entre possibilidades offline e online. Mas vamos começar aqui pelas mídias que também são conhecidas como mídias tradicionais, que é o caso de quem? Das mídias offline. Isso quer dizer o quê? Por mídias offline, elas são aquelas que são oriundas do mundo não virtual, ou seja, elas existem antes mesmo da internet surgir e conseguem envolver o consumidor em outros contextos para além dos dispositivos online. E a verdade é que só passou a existir, a ser classificada dessa forma como mídia offline, depois que surgiu esse desenvolvimento da realidade virtual, da realidade online. Até mesmo porque precisava de uma forma que diferenciasse esses dois grupos, essas duas possibilidades de divulgação. Aproveito aqui para já lançar um desafio para começarmos bem essa aula. As mídias offline podem ser denominadas como mídias de massa? Não se preocupa que no decorrer dessa aula você vai ver aqui que essa resposta vai ficar bem clara. E caso não fique, no final nós também vamos dar essa resposta. Mas afinal, o que são essas mídias offline? É um outdoor que nós vemos a caminho do trabalho, é uma música que escutamos no carro, é uma revista que folheamos enquanto estamos ali, à espera de sermos atendidos no consultório médico. Mas o que todos esses exemplos possuem em comum? Bom, para já, eles não estão na internet e depois eles são o que nós chamamos de unilaterais, ou seja, é do anunciante para o público. Não tem muita margem para ter uma possibilidade do indivíduo interagir com o anunciante. Mas aí vem a pergunta: a internet matou os meios de comunicação offline? Não. Ao contrário disso, a internet, na verdade, e as mídias digitais também, elas vieram para justamente provocar algumas mudanças. Elas fizeram com que eles repensassem o seu posicionamento, como eles se apresentam para o público. Foi isso que aconteceu. A exemplo do que já se passou no passado, com outras mídias que hoje são consideradas tradicionais, que também precisaram se reconfigurar no decorrer da história. Para saber qual tipo de mídia nós devemos contemplar no planejamento de comunicação, nós precisamos lembrar que é importante entender quem é o nosso público-alvo e qual é a cultura da minha organização. Para a partir daí, se for possível, nós conseguimos combinar diferentes mídias que consigam promover a mesma mensagem, a mensagem que a organização precisa que seja transmitida. Novamente, é bem importante, é mesmo importantíssimo nós lembrarmos que é preciso ter uma coerência, uma convergência dessa mensagem. E assim ajuda bastante a isso acontecer. Nós sabemos também que os meios são selecionados de acordo com a sua relevância, tanto levando em consideração quem é a organização, mas também levando em consideração quem é esse nosso público-alvo. E o nosso desafio, enquanto gestores de comunicação integrada de marketing, vai ser justamente entender como cada uma dessas possibilidades de mídias que nós temos disponíveis pode agregar para o objetivo que nós temos. Aqui, em decorrência do panorama apresentado, gerenciar as decisões de comunicação offline e online e escolher quais métricas adotar para a avaliação dessa variedade de investimentos torna-se um desafio para os pesquisadores e profissionais de comunicação de marketing do século XXI. É um grande desafio que nós temos, até porque isso significa que para sabermos quais mídias offline vamos contemplar em uma campanha, nós podemos propor, por exemplo, a aglomeração para efeitos até mesmo didáticos em 3 grandes grupos. Não está presente em todas as literaturas com a mesma classificação, mas convém você aglomerar por pontos de simetria entre elas. Aqui nós vamos utilizar a questão das mídias impressas, das mídias de sons e audiovisuais e as mídias complementares. O que nós podemos falar das mídias impressas? É uma daquelas que precisou se reinventar diversas vezes no decorrer da história. Foi a chave que ela encontrou para se manter competitiva no decorrer do tempo e não morrer. E isso também é uma provocação e ela está aí se mantendo esse tempo todo. Ela precisou se reinventar constantemente para se manter competitiva,
até mesmo no seu segmento. Os dois principais veículos impressos, que são as revistas e os jornais, eles compartilham de vantagens e desvantagens. Embora os jornais tenham um bom timing, uma boa penetração, as revistas normalmente são mais eficazes na construção do imaginário do usuário e do uso. Aqui, para garantir a eficácia de uma campanha que envolva as mídias impressas, é preciso haver esse alinhamento entre o planejamento estratégico, o orçamento e o perfil do nosso público-alvo. Historicamente, os investimentos que são feitos em anúncios de grande circulação, que também são conhecidos como os veículos de massa, são muito caros e precisam estar ali bem adaptados ao estilo do próprio meio. Como, por exemplo, se é uma publicação colorida ou é uma publicação preto e branco, qual é o tipo de público-alvo dessa comunicação, desse veículo, por exemplo, são alguns aspectos que nós precisamos contemplar quando vamos utilizar um canal A, um canal B, qual o tipo de mídia que nós vamos utilizar. Nessas mídias impressas, nós podemos incluir, por exemplo, os panfletos que às vezes nós recebemos no trânsito ou à entrada de uma loja. Nós podemos colocar aqueles encartes que apresentam promoções especiais de produtos e serviços em regiões próximas ao local onde você pode ter contato, onde você pode adquirir o produto ou o serviço daquela marca. Um ponto que, na verdade, é bem importante nós referirmos com relação à mídia impressa e que é apontado também como uma fraqueza é a rapidez com que as pessoas podem perder o interesse nela, deixando de ser novidade. Aqui é o caso típico de que a sua maior vantagem também pode ser a sua maior desvantagem, porque um dos grandes atrativos, principalmente do jornal, que é o timing que nós falamos há pouco, é justamente de trazer a notícia sempre muito rápida, muito em cima do acontecimento. Isso acontecia com frequência com o jornal, mas as revistas também sofriam com essa questão, especialmente aquelas revistas de variedade, de sociedade, aqui também acontecia com muita frequência. Nós ainda podemos contemplar outras possibilidades de mídia offline, como é o caso das chamadas de mídias de som ou audiovisuais, que envolvem principalmente 3 grandes meios: o rádio, a televisão e o cinema. Por mais incrível que pareça, sim, nós vamos incluir o cinema nessa listagem e você já vai entender por quê. Quando nós falamos dessas mídias de som e audiovisuais, vamos começar pela mais antiga delas, que é quem? Justamente o rádio. Ela é a mais antiga dessas sonoras e audiovisuais, sendo que possui uma maior abrangência. Kotler e Keller apresentam que uma das vantagens do rádio é essa relação que ele tem entre o alcance e o investimento. Basta nós pensarmos que as pessoas ouvem a rádio quando estão indo para casa do seu trabalho, quando estão fazendo alguma coisa dentro de casa. Às vezes elas podem ouvir até dentro de outros contextos que não seja dentro de um período de locomoção, mas ela consegue acompanhar. Há algumas possibilidades de rádio que nós já precisamos analisar nessa readequação, que é a rádio se readaptar a essa nova realidade, que é poder ser ouvida online. As campanhas, quando envolvem a rádio, elas poderiam ser consideradas acessíveis para o número de pessoas que conseguiriam impactar nesse caso. Elas conseguem ser um pouco mais em conta justamente por isso. Não permite explorar imagens e, por isso, a informação precisa estar bem clara. Ou seja, aqui você tem que ser criativo quando você vai trabalhar a sua mensagem. Outro ponto interessante é que, graças às ondas da rádio, a informação ela consegue chegar até mesmo a lugares muito remotos, onde tem até alguma dificuldade de levar informação. Por utilizar também a questão da audição, a mensagem ela é mais acessível também à maioria das pessoas. Essas características ajudaram a popularizar esse meio de comunicação e essa popularidade fez com que ele se posicionasse muito bem como uma mídia de comunicação de massa, sabendo que nós temos emissoras que têm essa abrangência e característica de massa e outras nem tanto. No caso da rádio também nós podemos trabalhar elementos que aguçem a curiosidade e a imaginação no público-alvo. Lá está, novamente nós vamos trabalhar a questão da criatividade, porque nós vamos ter que trabalhar uma mensagem, trabalhando com a variável que é a interpretação do nosso público-alvo e ainda assim conseguir que ela seja captada. Haja criatividade para isso. Aqui, lembra quando nós comentamos que a internet ela provocou bastante?
É um caso bem claro aqui também nesse caso. Como nós acabamos de comentar, a internet provocou inclusive o surgimento de rádios online, mas não são rádios nascidas do ambiente online, é que eles utilizam a possibilidade de também transmitir, vamos colocar dessa forma, a rádio pela internet. Assim como nós temos os megahertz, que é o sistema de emissão da rádio offline, nós temos essa possibilidade também de transmitir para quem queira ter acesso a essa emissora de rádio offline, também pelo seu computador enquanto está no seu trabalho. Então, é uma outra possibilidade aqui que nós temos que levar em consideração quando nós estamos falando da rádio. Outro exemplo de mídia que convém nós trabalharmos aqui nesse universo é justamente quem? O cinema. O cinema, ele tem uma proposta bastante interessante porque ele tem toda uma possibilidade de envolver o consumidor que entra em contato pelo cinema. O cinema, ele também precisou se reinventar no decorrer da história, principalmente com o surgimento da televisão e com a possibilidade de vermos os filmes online, que hoje também é possível. Então foi necessário que as redes cinematográficas se adequassem ali a essa nova realidade de acordo com o perfil do seu público, que ainda procura esses espaços para assistir os lançamentos. Esse público representa um bom nicho para algumas empresas trabalharem. A imersão sensorial que o cinema promove tem influenciado as empresas a contemplarem essa mídia como um meio de comunicação. É possível fazer campanhas em parceria com as produtoras de filmes e com as redes de cinema. Você consegue ter contato com o seu público-alvo, caso você utilize esse tipo de estratégia, em diferentes pontos de contato. Do momento em que ele está comprando o ingresso, até quando ele vai pegar a pipoquinha e vai assistir o seu filme. Você consegue ter esse contato com ele bastante amplo. Quer ver aqui uma questão bastante interessante que nós podemos também trazer do cinema? Você tem as pessoas que já têm uma aderência com o que vai ser explanado. Então, você já tem ali quase uma sensibilidade maior, podemos colocar dessa forma, para o que você pode transmitir como mensagem também numa campanha de divulgação aqui. Mas quem é que ainda está faltando nesse grupo aqui de mídias offline sonoras e audiovisuais? Dá uma dica, já foi o meio de comunicação mais caro para anunciar durante muito tempo. E também ele é associado como um dos maiores meios de comunicação de massa, principalmente aqui no Brasil. De quem que nós estamos falando? Justamente da televisão. Esse meio que também, lá por meados do século XX, quando ele surgiu nas primeiras décadas, era considerado um artigo de luxo, muito pouco acessível, hoje a maioria da população tem pelo menos uma televisão em casa. É algo que já é considerado até, dependendo da emissora, como um meio de comunicação de massa. Por que nós fazemos essa distinção? Porque você vai ver no decorrer da aula que existem diferentes possibilidades que você pode trabalhar também na televisão. Quais são as principais características desse meio? Possui grande abrangência no contexto nacional e hoje ela se divide justamente em quê? Em televisão aberta, que são as emissoras consideradas de massa, e a televisão fechada, que é considerada a TV segmentada. Se o seu negócio, por exemplo, tem características mais amplas e precisa do máximo de abrangência, a sua escolha provavelmente vai recair por uma emissora que trabalhe com a televisão aberta, com a televisão de massa. Ou não, é uma empresa que vai focar em públicos com determinadas características. Aí você pode direcionar a sua campanha, talvez em um determinado canal de TV segmentado. De modo geral, a televisão é tida como o veículo mais poderoso de propaganda e atinge um amplo espectro de consumidores a um custo baixo por exposição. A propaganda televisiva possui duas vantagens particularmente importantes. Em primeiro lugar, pode demonstrar vividamente os atributos do produto e explicar de maneira persuasiva seus benefícios ao consumidor. Em segundo, pode retratar com dramaticidade imagens do uso e do usuário, a personalidade da marca e outros fatores que seriam intangíveis de outra forma. Note que aqui é um ponto bem interessante que Kotler e Keller trazem, que ela seria algo em conta para a exposição.
O que ele quer dizer com isso? Quer dizer que ela é barata? Não, a televisão, o anúncio na televisão aberta costuma ser até muito caro. Mas a questão aqui é que para a quantidade do alcance que ela consegue ter, se você for fazer o cálculo por pessoa impactada, talvez até compense. Os autores também apresentam que no caso da televisão nem tudo são flores também, não é? A rapidez com que a mensagem pode ser passada, a facilidade de dispersão por parte do público, porque é muito fácil você pegar o controle remoto e você mudar o canal, por exemplo. E isso é algo que vai desafiar sempre os gestores a investirem em campanhas mais criativas, que consigam transmitir claramente a mensagem. E aqui, um outro ponto também que eu vou aproveitar para referir é que eles falam de poderoso de propaganda, mas não é propaganda no âmbito de definição, tá? Ele está sendo usado como um sinônimo de publicidade. Muitas vezes isso é uma questão de tradução, ok? Agora, só falta conhecer o quê? Um escopo diferente de mídias que são chamadas de mídias complementares. Nós propomos aqui essa classificação pela combinação de alguns autores que nós exploramos aqui na construção do material. Quando nós olhamos essas diferentes perspectivas, trazendo para a realidade de comunicação integrada, fez sentido chamá-las de mídias complementares. As mídias complementares elas vão se caracterizar, portanto, como uma forma de auxiliar a reter a mensagem de uma campanha de comunicação, alcançando o consumidor em outras situações e contextos. Tem vários exemplos que nós vamos trabalhar, como a questão das promoções de venda. Por quê? Porque você consegue aproximar o consumidor diretamente das promoções de venda. Aqui o consumidor ele vai ter um contato tão próximo com a sua divulgação, próximo da etapa da ação, que muito facilmente você consegue gerar ali um estímulo, uma influência, uma mudança de opinião muito de curto prazo. Então você já consegue mudar o posicionamento desse consumidor. Esse é um dos casos. Em alguns casos, elas podem englobar, por exemplo, mídias de interiores, como é o caso de circuitos internos de rádio ou mesmo de televisão de elevadores. Podemos envolver aqui o product placement, que é referir a marca em programas de televisão ou em locais inusitados também, está valendo. Aqui é uma série de possibilidades que nós podemos contemplar. Outro caso também fala das mídias exteriores. Essas mídias exteriores elas abrangem diversas formas criativas e inusitadas para atrair a atenção dos consumidores. A explicação para isso é ser mais fácil atingir pessoas nos ambientes onde elas trabalham, divertem-se e, obviamente, fazem compras, como, por exemplo, outdoors e busdoors. São exemplos claros. Hoje até um exemplo que nós podemos trazer disso são pessoas que envelopam os carros com publicidade de uma determinada marca. É um exemplo também que nós podemos trazer como uma mídia inusitada, uma mídia bastante interessante e complementar. O outdoor é o mais famoso dessa questão de mídias de exteriores e você pode e deve combinar com outras formas de divulgação. É claro que vamos precisar ter muita criatividade para captar a atenção do público nesse deslocamento de um lugar para o outro, nesse local de passagem, sem, claro, poluir a todo o ambiente ali das cidades em que nós estamos trabalhando. É algo que tem que ter bastante critério e autorização, inclusive, da prefeitura. Mas, para facilitar esse nosso entendimento sobre questões que envolvam as mídias offline, Kotler e Keller, eles propõem um resumo sobre esses meios de comunicação que nós podemos utilizar para verificar as suas vantagens e os seus pontos de atenção. E dessa forma nós conseguiríamos ter uma ideia bem melhor, bem mais clara do que poderia estar mais em sinergia com o que nós precisamos para o nosso negócio. Como, por exemplo, jornal. Eu tenho como vantagem a questão da flexibilidade, do timing, a cobertura do mercado local, a ampla aceitação que ele tinha e a questão da alta credibilidade. Quais são as limitações? Vida curta, baixo nível de qualidade, reprodução, o nível da qualidade porque é preto e branco, é um papel um pouco estranho, enfim. A questão do público circulante e pequeno. Outro ponto aqui que é interessante, quando nós tratamos da televisão, vantagens, combinação de visão, som e movimento, apelo aos sentidos, alto nível de atenção, ampla cobertura. Limitantes, custo absoluto alto, que é aquela questão que é uma mídia cara para nós investirmos, a questão da elevada saturação de comunicação, exposição transitória
e menor grau de seletividade do público, principalmente quando nós estamos falando da TV aberta nesse caso, tá? Mala direta é a seletividade de público, a questão da flexibilidade, a ausência de concorrência dentro do mesmo veículo e a personalização. Não tão interessante, o custo relativamente alto para o que é e imagem de correspondência inútil. É muito semelhante, ele tem um equiparado na realidade online que é chamado de spam, inclusive, porque muitas vezes o e-mail marketing que a empresa manda e já não capta interesse nenhum. Rádio, uso de massa, alto grau de seletividade geográfica e demográfica e baixo custo. Você pode direcionar a sua campanha. E limitação, apresentação sonora apenas, vai estimular bastante a questão da criatividade, menor grau de atenção do que a televisão, tarifas não tabeladas, o que quer dizer que oscilam bastante de acordo com a região e abrangência, e exposição transitória. Temos aqui outros como, por exemplo, a revista, que tem um alto grau de seletividade geográfica e demográfica, credibilidade e prestígio, mas tem o limitante de que o espaço precisa ser comprado com muita antecedência por causa do tempo em que ela vai para a gráfica. Outdoor, flexibilidade, alto grau de repetição de exposição, porque a pessoa está passando por aquilo durante um tempo bastante expressivo e o custo ser relativamente baixo. Também tem como limitação a seletividade de público limitada, porque só quem passa por aquele local que vai ver, e a questão da limitação criativa. E aí nós podemos trabalhar newsletters, folhetos, telefone também como uma forma de entrar em contato com o seu público. Existem diferentes possibilidades também dessa realidade offline que você pode trabalhar aqui. Agora que nós vimos um pouquinho mais, você lembra da pergunta do início da aula? Aquela que dizia que as mídias offline também podem ser denominadas como mídias de massa? Pois é. Alguns casos possuem um alcance e abrangência de massa, como algumas emissoras de TV, algumas de rádio, algumas revistas e alguns jornais que possuem, por exemplo, uma circulação nacional. Mas não podemos dizer de todo que se trata de um sinônimo de que mídia tradicional e mídias de massa são a mesma coisa, porque elas não são. Por exemplo, nós podemos ter rádios regionais, nós podemos ter jornais locais, nós podemos ter panfletos que também estão nessa categoria offline e não são considerados de massa. Concluindo, quando se trabalha com a comunicação integrada de marketing, é preciso entender que o objetivo, a mensagem e o público vão orientar as escolhas dos meios de divulgação que nós vamos utilizar nessa campanha. Nós precisamos levar em atenção que escolhas erradas podem comprometer toda a campanha, e tanto os seus resultados financeiros, como o seu alcance, a sua visibilidade e até mesmo a compreensão da mensagem. É uma matemática que precisa ser muito bem calculada, precisa ser muito perfeita para evitar o quê? Justamente a questão de gastos desnecessários ou comprometer a performance e o alcance que nós poderíamos ter com aquela campanha. Nós vamos precisar combinar as possibilidades de mídia offline com as mídias online. Sim, quando você consegue combinar esses dois universos, os seus resultados são potencializados. Ou seja, você consegue ter uma maior transversalidade e acesso ao público-alvo em diferentes momentos, o que faz com que você aumente a sua probabilidade de que a sua mensagem seja efetivamente compreendida pelo seu público-alvo. A escolha das mídias utilizadas em uma campanha precisa ser muito bem calculada. Por quê? Porque elas vão impactar nos gastos e na performance que nós temos. A mensagem precisa ter o mesmo tom e ser coerente, coesa, para que a sua sim seja bem sucedida. Novamente, nós sabemos que quando nós conseguimos ter o mesmo tom, não estamos falando de replicar a mesma mensagem exatamente em todas as diferentes possibilidades de divulgação. Não, não é isso. Você vai respeitar as características tanto do canal como a essência da mensagem que você quer passar. Beleza? Bom, por essa aula é só. Bons estudos!